Aqui nós temos então uma representação de um circuito composto, né, por fios para fazer as conexões. Temos aqui uma chave que eu posso abrir e fechar. Temos um resistor que vai introduzir uma resistência neste circuito. E temos aqui a fonte, que neste caso é uma bateria de 9 volts. Tá? Esta fonte, então, ela vai introduzir no circuito, deixa eu conectar ela no circuito aqui. Tá? Ela vai introduzir no circuito uma diferença de potencial, né? E essa diferença de potencial ela vai fazer então com que as cargas andem, né, neste circuito, ou seja, ela vai criar uma corrente elétrica. Uma característica interessante desta simulação aqui do FET-Lab é que ela nos permite enxergar essa corrente elétrica. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, mostrar corrente, né? E notem que nós temos duas opções, corrente convencional ou os elétrons. Eu vou inicialmente manter na corrente convencional e vou fechar o circuito. Tá? No que eu fecho o circuito, notem que nós temos estas setas vermelhas, né? E elas saem do polo positivo, né? Se deslocam pelo fio, cruzam a resistência, cruzam a chave que está fechada, né? E entram no polo negativo da bateria. Então, essa corrente ela é chamada de corrente convencional, como discutimos já em aula. Por razões históricas, se pensava que cargas positivas, né, saíam do potencial mais alto em direção ao ponto de potencial mais baixo. Porém, sabe-se, né, atualmente que o que acontece de fato é o oposto. Né? Nós temos elétrons, né, que possuem muito mais mobilidade que os íons, que são as cargas positivas. Né? Os elétrons são 2.000 vezes mais leves que os íons, né? E além disso, os tipos de ligações desses elétrons em metais e condutores são tais que proporcionam a eles uma grande mobilidade. Nós vamos, a partir de agora, sempre que falar em corrente, considerar o sentido convencional, mas é importante vocês terem em mente que existe, né, uma corrente real de elétrons que saem do polo negativo em direção ao polo positivo, né? Mas as duas abordagens, como discutimos em aula, são equivalentes. Outro ponto importante, interessante aqui que essa simulação do FET-Lab nos permite observar é a equivalência entre este circuito composto por elementos aqui com figuras representativas, né, de uma pilha, uma bateria, um resistor, dos fios, tá? E a notação que se adota para descrever esse circuito, né? A notação técnica adotada em física e em eletrônica para descrever esse circuito. Né? Observem aqui que nós temos os fios indicados por linhas. Nesse tipo de abordagem, os fios são sempre tratados como ideais, a menos que seja especificada uma resistência para eles. Né? Aqui nós temos a fonte, né? Uma fonte de corrente contínua. Né? Nós vamos discutir, esse é o ponto da nossa aula de hoje, corrente contínua, corrente alternada, né? Mas por enquanto estamos falando de corrente contínua. Então temos aqui um polo positivo, temos uma linha mais comprida, polo negativo, uma linha mais curta. Então ao observar esse sinal, vocês sabem que a corrente convencional vai fluir desse polo positivo em direção ao polo negativo. Né? Aqui nós temos um resistor, notem que o resistor ele não tem polo, tá? Não tem nada que identifique um lado e outro dele, porque tanto faz se eu ligo ele em um sentido ou em outro, ele não é polarizado, digamos assim. Notem que a figura dele é uma espécie de um zigue-zague, né, que representa uma dificuldade na passagem dessa corrente. Aqui nós temos a chave, né, podemos abrir e fechar também aqui nessa notação de circuitos. Eu vou voltar, por enquanto, para essa notação da bateria, mas nós vamos estar alternando entre ambas, né? E é importante que vocês associem o circuito real ao diagrama técnico, né? Que indica, que identifica esse circuito. A simulação conta também com equipamentos de medição. Deixa eu identificar a corrente aqui fluindo. Por exemplo, eu posso pegar um amperímetro, um medidor de corrente, né? E posso verificar a corrente num ponto qualquer do circuito. Neste caso, como é um circuito serial, né, não temos aqui nenhuma divisão de corrente entre componentes ligados em paralelo. Né? Qualquer ponto do circuito
vai ter a mesma corrente. Tá? Corrente, né, eu posso colocar esse medidor em qualquer ponto. Aqui cabe uma observação, né, de que quando eu vou medir a corrente de um circuito, eu preciso abrir este circuito, inserir o medidor de corrente como se fosse um componente deste circuito, para que a corrente passe por dentro dele, né? E aí então essa corrente é computada, neste caso aqui 0,9 amperes, né? Notem que nós podemos aqui indicar os valores dos componentes, tá? Temos uma bateria de 9 volts, temos um resistor de 10 ohms, a chave aqui, que eu posso abrir e fechar, né? Quando eu abro, ela tem resistência infinita, não passa corrente. Quando eu fecho, ela tem resistência zero, estamos tratando de fios ideais, né? Tá? Então, utilizando isso, nós podemos calcular, né? Corrente, V igual a RI, então I vai ser V sobre R, então temos 9 volts dividido por 10 ohms, 0,9 volts por ohm, ou 0,9 amperes. Nós poderíamos ainda inserir um pouco mais de realidade neste circuito, adicionando uma resistividade ao fio. Notem que ao fazer isso, a minha corrente vai diminuir. Por quê? Porque o fio está oferecendo resistência também à passagem da corrente, né? E poderíamos ainda inserir algum tipo de resistência interna da fonte. Notem que ao fazer isso, a corrente também cai, né? Nós discutimos em aula alguns casos em que nós verificávamos o circuito com e sem esta resistência interna da fonte. Para os nossos objetivos desta aula, isso não será necessário, então vamos manter tanto o fio quanto a fonte, né, como ideais, sem resistência. Nós temos também um voltímetro, que nos permite medir a diferença de potencial. Observem aqui que se eu colocar essa linha preta representa o polo negativo do voltímetro, e esta linha o terminal vermelho, polo positivo. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui neste fio, né, colocar aqui um polo, né, um terminal do voltímetro no fio, e colocar outro terminal do voltímetro no fio, ele vai me dizer que a diferença de potencial entre estes dois pontos é nula, né? O que faz sentido, porque estamos tratando de um fio que possui resistência nula, um fio ideal. Eu vou medir, então, a diferença de potencial sobre a bateria, que nós sabemos que é 9 volts, né? Como eu faço isso? Coloco aqui o polo negativo na entrada, né? O polo positivo na saída. Tá? Então, eu vou medir aqui uma diferença, né, de potencial entre os dois pontos, ou uma voltagem, né, de 9 volts. Notem que se eu inverter os polos aqui, ou se eu colocar este polo negativo aqui na saída e este polo positivo aqui na entrada, né, notem que o que acontece é que inverte o sinal, né? Ele está dizendo aqui que eu tenho, daqui para cá, eu tenho menos 9 volts, né? Eu estou tendo uma queda do preto para o vermelho, né? Então, usualmente, a gente, né, coloca desta forma, né? Coloca o polo negativo do lado negativo, o polo positivo do lado positivo, e aqui, então, ele está nos dizendo que neste circuito há um acréscimo de 9 volts ao cruzar esta região, né? Que faz sentido porque temos a bateria com os 9 volts. Além desses instrumentos aqui que nos dão o valor instantâneo, nós podemos ainda verificar gráficos dessas grandezas, né? Deixa eu colocar um gráfico de corrente aqui. Vamos colocar aqui um gráfico de corrente, né? Então ele está sendo traçado aqui. Temos o tempo neste eixo e o valor da corrente no eixo vertical, né? Como é um circuito de corrente contínua, né? Esta corrente ela permanece no seu valor de 0,9 amperes. Eu posso também fazer um gráfico da voltagem, da diferença de potencial. Eu vou fazer agora sobre o resistor, por exemplo. Então, eu coloco o polo negativo aqui na entrada, o terminal negativo na entrada, terminal positivo na saída. E aqui nós temos, então, um gráfico, né, que fica nos mostrando a voltagem. Observem que agora nós temos, né, menos 9 volts aqui sobre o resistor. Né? Deixa eu colocar o medidor aqui de novo. Vai ficar um pouquinho confuso porque tem muitos elementos, mas vou colocar o medidor aqui em cima do resistor e vocês observam menos 9 volts. Por que agora é negativo?
se vocês lembrarem da regra que estudamos em aula, né? Ao cruzar a fonte na direção da corrente, nós temos um acréscimo de 9 volts, o potencial subiu, né? A fonte ela causa justamente isso, né? Uma bateria, uma pilha, no caso, tem um processo químico que causa esse aumento de potencial. E ao cruzar um resistor no sentido da corrente, há uma queda de potencial. Então, esses 9 volts aqui que são aumentados pela bateria, eles são reduzidos, né? Nós temos essa queda de potencial sobre o circuito, sobre o resistor, de tal forma que, ao cruzá-lo, após ele, nós temos 0. E faz sentido, porque nós vamos cruzar aqui a bateria e vamos chegar no polo, né, de potencial mais baixo da bateria, que podemos pensar nela como sendo 0 e no polo positivo como sendo mais 9 volts, de tal forma que a diferença, né, é 9 volts. Então temos aqui, os gráficos não são muito interessantes porque nós temos um circuito de corrente contínua, né? E isto faz com que os valores de corrente e, consequentemente, de voltagem sobre os componentes, né, não variem. Antes de nós discutirmos corrente alternada, nós vamos ainda discutir o caso de um circuito RC, que é um circuito composto por uma fonte, sempre, né, senão não acontece, não tem corrente, um resistor e um capacitor. Deixa eu colocar aqui a notação esquemática, né? Vou remover os valores aqui. Então vocês veem que a fonte e o capacitor possuem símbolos similares, né? Porém, no capacitor nós temos aqui ambos os terminais, né? Ambos os polos possuem o mesmo tamanho, mostrando que não há diferenciação, né? Nós podemos inverter ele e conectar, pelo menos um capacitor normal que nós estamos discutindo aqui, ele não tem polaridade, tá? Então nós vamos discutir agora este circuito, né? E eu vou manter na visualização aqui de figura para mostrar para vocês o que vai acontecer nele, né? Então temos aqui os gráficos de corrente e de voltagem. Deixa eu colocar aqui eles mais próximos um do outro. Notem que temos 0 corrente e 0 voltagem. Por quê? Porque o circuito está aberto. No momento que nós fecharmos este circuito, né, eu vou mostrar aqui para vocês, vou fechar ele, tá? No momento que nós fechamos o circuito, notem que passamos a ter corrente elétrica, né? Esta corrente, então, o que ela está fazendo aqui, ó? Nos pensando no sentido convencional, cargas positivas estão se acumulando nesta placa do capacitor. Notem que está aumentando a quantidade de sinais aqui, né? Sinais de mais, que representam essas cargas, né? Então essa placa está ficando positivamente carregada. Nós temos um espaço vazio, então não há corrente, não há fluxo de cargas entre as placas do capacitor. Além disso, como nós temos aqui na bateria um polo, né, negativo, um potencial mais baixo, vocês podem pensar que cargas positivas estão saindo dessa placa, né, e estão entrando, né, no polo negativo da bateria. Então, enquanto que a placa de baixo fica com um excesso de cargas, né, positivas, a placa de cima fica com uma falta de cargas positivas, né? Eu vou dar uma pausa aqui no circuito para a gente poder discutir os gráficos que estão sendo apresentados aqui ao lado. Observem então que as placas foram carregadas, nós podemos clicar no capacitor aqui, ele vai nos mostrar. Esse capacitor tem 0,1 farad, que é a unidade, né? Nós clicando aqui, isso aqui significa descarga do capacitor, mas por enquanto eu não quero efetuar essa descarga, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a corrente que era nula, né? Quando eu fechei a chave S neste instante de tempo, a corrente saltou lá para os 0,9 amperes, né? E observando só a corrente, tá? O que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? Essa corrente passou para 0,9 amperes quando a chave foi fechada, porém, à medida que as placas do capacitor são carregadas, começa a surgir uma diferença de potencial entre elas, né? Que pode ser observada aqui no gráfico da voltagem, da diferença de potencial. Notem que a diferença de potencial era 0 até o instante em que eu acionei as placas, né? Que é o mesmo instante em que a corrente
passou de 0 para 0,9 amperes, né, a diferença de potencial começou aqui a diminuir, né? Ela está ficando um valor negativo, né? Por que ela está ficando um valor negativo? Porque à medida que essa placa carrega negativamente e esta positivamente, nós temos essas duas concentrações de carga, vai surgir entre as placas um campo elétrico, né? E lembrem-se que as linhas de campo saem da placa positiva, vão para a placa negativa. Eu vou poder calcular uma diferença de potencial desse polo aqui negativo para o positivo, né? Por isso ela vai ter esse sinal negativo, né? A diferença de potencial aqui ela se opõe à diferença de potencial da bateria. Se este capacitor aqui, como ele possui carga acumulada, nós poderíamos pensar que se essas cargas começassem a fluir, lembrando que estamos sempre discutindo o sentido convencional da corrente, né? Então cargas positivas sairiam desta placa, né? E iriam para a placa negativa. Isso aconteceria, por exemplo, se eu não tivesse a fonte nem o resistor aqui, tá? Se eu conectar um fio da placa positiva para a placa negativa, esse excesso de cargas positivas vai andar para a placa negativa até que as duas estejam em equilíbrio e não equilíbrio elétrico aqui, né? E não haja mais uma diferença de potencial entre elas, né? Isso seria então a descarga do capacitor. Notem então que o capacitor aqui, à medida que ele fica mais carregado, aumenta, né, o campo elétrico que surge entre essas placas. Aumentando o campo elétrico, aumenta o potencial elétrico entre elas, né? E este potencial ele tem um sentido oposto ao potencial da bateria. Ele oferece uma resistência a esta corrente gerada pela bateria. O que acontece aqui? À medida que o tempo passa e ele fica mais carregado, essa potencial aumenta, neste caso diminui porque é negativo, mas eu me refiro ao valor do potencial em si aumenta, né? E o sinal negativo se deve ao sentido oposto. Então observem que à medida que a intensidade, que o valor do módulo, que o valor do potencial aumenta, a corrente diminui, porque é como se vocês colocassem uma fonte aqui no sentido oposto, dificultando essa corrente elétrica, tá? E quando essa fonte aqui, quando a diferença de potencial entre as placas do capacitor for igual a menos 9 volts, que lembre-se que a nossa bateria tem mais 9 volts, né? Quando essa diferença de potencial for igual a menos 9 volts, podemos inclusive verificar isso com um voltímetro aqui, né? Vou colocar polo negativo aqui embaixo, polo positivo aqui em cima, tá? Então observem que aqui não chegou ainda no 9, né? Vai levar um tempo maior. Eu vou dar play aqui, tá? Então a corrente ainda não é exatamente 0, a diferença de potencial ainda não é exatamente 9. Mas notem que à medida que a diferença de potencial tende para o valor da bateria, porém no sentido oposto, a corrente elétrica tende a 0, tá? Então existem equações, né, que vocês podem assistir os vídeos disponíveis no Moodle, que vão modelar, né, essa queda exponencial aqui de corrente ou de voltagem, né, tendendo a um certo valor assintótico. A voltagem tende a menos 9 volts e a corrente tende a 0. Nós temos aqui agora um circuito RL, onde R é o resistor, e L é o nosso indutor, neste caso aqui um solenoide ou uma bobina, né? Então nós vamos verificar o que acontece, né, com a corrente e a voltagem, ou diferença de potencial, ou tensão, né, sobre esse solenoide, quando conectado a um circuito aqui, a uma fonte, né, uma bateria que fornece corrente contínua. Então para isso eu tenho esse medidor de corrente, vai nos dar a corrente total do circuito, né? Eu vou utilizar o medidor aqui de voltagem, né? Vou colocar o polo positivo em cima, negativo embaixo, né? Seguindo a orientação da bateria. Neste momento o circuito está aberto, então nós temos 0 volts. Eu vou colocar o gráfico da corrente, né? Então eu vou colocar aqui embaixo, por enquanto ele está em 0, né? E vou colocar o gráfico da tensão também, respeitando aqui polo negativo ou terminal negativo aqui embaixo, terminal positivo aqui em cima. Tá? Então, faltou um comentário aqui, só um pouquinho, deixa eu colocar o modo esquemático, aqui, o modo de diagrama para vocês, né? Para que vocês identifiquem o indutor no circuito, né?
O indutor agora ele é representado por essas voltinhas aqui, que é como se fosse a bobina, digamos assim, né, introduzida, o solenoide introduzido neste circuito. Tá? Vou voltar para a nossa representação aqui figurativa. Né? Então observem que com o circuito aberto, né, tanto a corrente quanto a voltagem são nulas. Né? Eu vou colocar o medidor de voltagem em cima e de corrente embaixo, né, para estar alinhado com o gráfico da voltagem em cima e da corrente embaixo. Então aqui fica um pouco poluído, né, mas tudo que nós temos são as ligações para medir diferença de potencial, né, tanto o gráfico quanto o valor sobre o solenoide. Então eu vou fechar este circuito. No momento que eu fechar este circuito, eu quero que vocês observem esses dois gráficos. Tá? Fechei o circuito. Observem que imediatamente a tensão observada no indutor foi de menos 9 volts. Tá? Foi o oposto do valor inserido no circuito pela fonte, né? O mesmo valor, mas com um sinal negativo. Né? E notem que a corrente, né, partiu de zero para um certo valor assintótico, que novamente aqui vai ser o 0,9 amperes. Como é que nós podemos explicar este comportamento da tensão, da voltagem no indutor? Né? Aqui vocês precisam lembrar que este fio da bobina, ao ser percorrido por uma corrente, né, em espiras, ele vai induzir, essa corrente vai induzir um campo magnético, né, dentro desta espira. Ele é constante, fora dela ele é nulo, aproximando, né, desprezando efeitos de borda e tudo mais, pensando no caso ideal. Né. Para um valor constante de corrente, este campo magnético dentro da bobina ele é constante, né, tá? E se vocês lembrarem lá da ideia do cálculo da indução, vocês vão lembrar que ela está associada à variação do fluxo do campo magnético. Então, se a minha corrente variar no tempo, esse campo magnético, que estamos num caso ideal assumindo como constante dentro da bobina, ele vai variar, aumentando a corrente, aumenta esse campo, né? Então vocês podem pensar o seguinte, que num instante aqui, anterior a eu fechar a chave, né, que eu posso pensar como sendo um instante t igual a zero, por exemplo, tá? Antes disso, a diferença de potencial era nula e a corrente era nula. Né? No momento que eu fecho este circuito, né, eu passo a ter então uma corrente, né? Notem que inicialmente, por menor que seja essa corrente, a variação entre zero e ela é uma variação muito grande, né? E se vocês lembrarem do cálculo da queda da diferença de potencial sobre o indutor, né? Ele vai ter ali o produto da indutância pela variação da corrente no tempo, né? Então, no início, nós temos essa variação muito grande, temos então a diferença de potencial máxima sobre esse indutor. Né? Porém, à medida que a corrente cresce, né, e vai tendendo a um certo valor estacionário aqui, né, essa diferença de potencial vai diminuindo, né, tendendo a zero. Notem que ela é negativa porque ela se opõe, né, a esse movimento gerado pela presença da bateria. Né? Seria estranho pensar que não fosse oposição e sim que se somasse, né? Porque se o sinal fosse positivo, ela começaria a aumentar a diferença de potencial do circuito, né? Então ficaria uma coisa que poderia eventualmente até violar a conservação de energia aqui, né? Mas então vocês podem verificar que à medida que a corrente vai tendendo a esse valor assintótico, né? Ou seja, ela vai variando cada vez menos no tempo, né? Esse produto L, DI, DT, esse DI, DT vai tendendo a zero, né? Então nós acabamos aqui numa situação em que assintoticamente a voltagem sobre o indutor é nula, né? E a corrente é aquele valor da corrente estacionário. Observem que eu montei agora um circuito aqui um pouquinho mais complexo, no qual nós temos um capacitor, um indutor e um resistor, né? Portanto, um circuito RLC. Vou alterar para identificação de diagrama de circuitos aqui, né? Então vocês veem o indutor, o capacitor, o resistor, a fonte, né?
E eu coloquei, notem aqui, um fio adicional, né, com uma chave aqui assim. Por que eu coloquei esse fio adicional aqui? A ideia é a seguinte, se esse trecho aqui estiver fechado, né, notem que eu estarei pulando a resistência e a fonte aqui, tá? Se eu fechar este pedaço aqui, né, esse pedaço tem resistência zero, então é como se o meu circuito se resumisse a este trecho aqui assim, tá? Então a gente fala em bypassar a fonte aqui, bypassar parte do circuito, né? Um bypass que seria ter, né, a corrente aqui fluindo neste subcircuito, nessa malha, né? Nesta malha aqui assim separada, tá? Então, deixa eu voltar para a representação de figura, né? Observem que nós temos aqui agora a medição da diferença de potencial no capacitor e, né, no indutor. Tá? E aqui temos medição da corrente do circuito. Eu vou iniciar, eu vou fechar esta chave aqui. Quando esta chave aqui estiver fechada, então nós estaremos fazendo o circuito externo aqui assim, né? Estaremos ignorando este trecho aqui assim. Tá? Então, eu vou fazer isso, vou dar play aqui para começar a contar aqui a passagem do tempo. Então, notem que os gráficos estão aqui andando, o tempo está passando, né? E quando eu fechar isso aqui, eu quero que vocês observem esses três gráficos, tá? Eu vou fechar o circuito, né? Então, observem que ao fechar o circuito, né, imediatamente o indutor apresenta uma diferença de potencial aqui de menos 9 volts, né, que é menos o valor da bateria. E à medida que a corrente cresce, este valor, essa diferença de potencial, o módulo dela, o valor dela começa a diminuir, né? Porém, no capacitor, né, a coisa é um pouquinho diferente. Enquanto que no indutor ela parte do máximo e diminui, né, no capacitor, à medida que as placas são carregadas, né, uma com excesso de cargas positivas, outra com falta de cargas positivas, né, à medida que ele vai sendo carregado, vai surgindo esse campo elétrico, né, logo uma diferença de potencial que se opõe à diferença de potencial gerada pela bateria, ela tem então um sinal negativo, né? Então observem que a voltagem aqui ela tende ao valor dos menos 9 volts, né? À medida que isso acontece, a corrente no circuito vai diminuindo, né? E a variação da corrente também, né? Então a queda de potencial no indutor, que seria o L, DI, DT, vai tendendo a zero, né? Nós vamos agora fazer uso então desta malha auxiliar do circuito. Eu vou abrir esta chave, né, de tal forma que a corrente não vai passar, não vai passar pela bateria ou pelo resistor, né? E vou fechar essa chave aqui assim. Vou fazer isso agora e quero que vocês observem então os gráficos da voltagem. Vou colocar eles inclusive um mais próximo do outro. Vou colocar a corrente aqui também. Tá? Então, quando eu vou fechar agora esta chave, vocês vão observar que as placas do capacitor, né, vão passar a descarregar. Vou fechar a chave aqui assim. Vou dar play, tá pausado, vou dar play para começar a avançar no tempo, né? Então, notem que começou a avançar no tempo, vou dar uma pausa aqui para explicar, né? Então, observem que como nós abrimos este trecho aqui do circuito, essa malha, né, a corrente realmente ela está restrita a circular nesse circuito fechado, né? Então, vemos aqui o sentido, direção da corrente convencional, né? Notem que, neste momento, nós temos o capacitor atuando como a fonte, né? Porque nós temos ele introduz uma diferença de potencial no circuito, né? No momento que eu fecho essa chave, ele tem uma diferença de potencial que é máxima, né? E quando eu fecho, cargas positivas saem da placa positiva e vão em direção à placa negativa. À medida que as placas a carga das placas vai diminuindo, essa diferença de potencial aqui vai diminuindo, né? Então vocês observam aqui no gráfico, tá? Observam que ela era em torno de menos 9, né? E ela começou aqui, ó, já está em menos 5 após uma pequena evolução temporal. Tá? Se nós observarmos agora a diferença de potencial no indutor, né? Observem que no momento que eu fecho esta chave aqui, né, e que ela experimenta a corrente gerada aqui pela diferença de potencial do capacitor,
né, ela dá aquele salto inicial, né, porque o DL/dt é muito grande, porque está partindo de 0 para um certo valor aqui assim, né? Tá? Então ela dá esse salto. Notem que ela é positiva, tá? Ela é positiva e igual aqui, praticamente igual a essa voltagem do capacitor, sobre o capacitor, que é de potencial no capacitor, né? Por que isso? Porque ela se opõe, né? Também se opõe ao movimento, digamos, causado pelo capacitor, né? Então, enquanto que no capacitor nós temos, eu vou arredondar, vamos dizer que é menos 9, menos 10, o valor numérico aqui não importa, tá? Mas enquanto eu tenho um certo valor menos V no capacitor, eu tenho esse valor aqui mais V no indutor, né? E a minha corrente, que era nula, começou a crescer, né? À medida que a corrente cresce, então, né, a taxa de crescimento dela vai diminuindo, né? E com isso a voltagem sobre o indutor vai caindo. E a própria tensão, né, vai diminuindo com o tempo, uma vez que o capacitor vai descarregando e neste momento no circuito esse capacitor é fonte. Tá? Então eu vou dar play aqui e vou avançar até o momento em que a diferença de potencial entre as placas do capacitor é 0. Tá? Deixa eu avançar mais um pouquinho. Parei. Tá? Então notem que neste momento a diferença de potencial no capacitor aqui ela é em torno de 0, né? A diferença de potencial no indutor também aqui está em torno de 0, porém neste momento nós temos ainda, né, corrente no circuito, tá? Então esta corrente aqui no circuito, ela vai, a variação dela, tá? Porque agora que eu não tenho mais nenhuma diferença de potencial, né, eu vou dar play aqui e observem o que vai acontecer com a corrente. Ela vai começar a cair, né? Ela começou a cair. No momento que a corrente começa a diminuir, a variação da corrente vai criar uma diferença de potencial, né? Vai induzir uma diferença de potencial no solenoide, tá? Então notem que ela passou aqui agora a um certo valor negativo, né? Esta diferença de potencial que surge no solenoide, tá? Neste momento atua como fonte, digamos assim, né, fazendo com que as cargas se movimentem no circuito aqui, né, e isto faz com que as placas do capacitor, né, consigam se carregar, consigam ser carregadas, tá? Então começa novamente a crescer a voltagem no capacitor, tá? Agora eu vou dar play e é importante observar essa diferença de fase, né, que existe entre a tensão do capacitor e a tensão no indutor, né? Então eu vou dar play agora e vou deixar o circuito avançando, tá? Eu vou dar uma última pausa aqui, tá? Uma última pausa aqui. Quando a corrente ela está próxima de 0, vou andar mais um pouquinho para chegar no 0, tá? Agora a corrente é nula, né? A corrente é nula, mas nós temos diferença de potencial no capacitor e no indutor, né? E notem que elas têm aqui sinais opostos, né? Uma é positiva, outra é negativa. Uma se opõe à outra, digamos assim, né? Uma forma de pensar no que está acontecendo, tá? Então, a gente fica nesse jogo, né, de diferenças de potencial que geram correntes. No momento que não tem nenhuma diferença de potencial, tem corrente que começa a cair, mas a variação da corrente induz diferença de potencial no solenoide, que carrega as placas do capacitor, induz diferença de potencial do capacitor e assim por diante, né? Isso tudo, né, toda essa discussão que nós estamos tendo, ela implica em um movimento oscilatório, né, de cargas nesse circuito, tá? Então eu quero que vocês observem aqui a diferença de potencial no capacitor e no indutor. Notem que elas estão fora de fase, né? Quando uma é máxima, a outra é mínima, né? Mas estão oscilando. A corrente, por sua vez, também vai ter esse comportamento oscilatório, né? Vocês podem, inclusive, observar aqui, ó, corrente positiva, né? As setas estão andando no sentido horário. Agora, corrente negativa, elas estão andando no sentido anti-horário. Notem que esta placa aqui, ó, o sinal das placas está alternando também, né? Quando a corrente é negativa, a placa de baixo aqui fica carregada positivamente, né? Agora a corrente é positiva, vou dar mais uma pausa aqui, ó. Corrente é positiva
Então, o que está acontecendo? Eu estou tirando cargas aqui, assim, desta placa, elas estão andando no sentido horário aqui, assim, estão sendo depositadas nessa placa, né? Daqui a pouco essa placa vai ficar positiva e essa negativa, e a corrente inverte, né? Aí nós temos as cargas saindo, deixa eu dar play e avançar até esse trecho, né? Até a inversão. Inverteu, observem que agora esta placa é positiva, né? Vai inverter, por enquanto a corrente, né, ainda tem um resíduo de corrente que vai diminuindo, né, mas daqui a pouco esta corrente vai cruzar aqui assim o zero, né, ela fica negativa, inverte o sentido da corrente, começa a inverter o sentido aqui de carga das placas, né, e assim por diante. Então, como neste circuito aqui os fios são fios ideais, sem resistência nenhuma, né, não há nenhuma perda e essa oscilação ela continuaria ad infinitum, aqui sempre com a mesma amplitude. Em um circuito real, né, esses fios aqui eles teriam uma resistência e essa resistência dissiparia, né, parte da energia aqui que está sendo conservada neste circuito, né, e com isso a amplitude dessas oscilações diminuiria. Eu vou adicionar aqui um valor bem pequeno de resistência, tá? Então vocês observem que está oscilando entre menos 9 e mais 9 aproximadamente, né? E a corrente aqui ela passa um pouco de 1 ampere e menos 1 ampere, né? Então eu vou adicionar uma pequena resistência, tá? Um valor pequeno de resistência, tá? E vocês vão observar que nas próximas oscilações a amplitude vai diminuindo, né? Aqui nós tínhamos mais ou menos 9 aproximadamente, né? Observem agora aqui que a curva já ficou um pouco mais para cima, talvez 7,5, né? Eu posso inclusive colocar aqui assim um medidor, né? Vamos colocar um medidor aqui que vai facilitar a nossa vida. Vou colocar só no indutor, tá? Mas as amplitudes devem ser iguais, tá? Então observem aqui, ó, temos agora a variação um pouco mais de 5, né? Esse aqui é o gráfico da voltagem em cima dele, né? Então notem que sistematicamente, né, à medida que o tempo avança, como eu estou perdendo energia, está sendo dissipada sob forma de calor, né, no fio. Então é como se eu tivesse uma resistência neste circuito, ela é dissipada pelo efeito Joule, né? Então notem que as amplitudes todas estão diminuindo e neste caso a tendência assintoticamente é que tudo seja zero, né, e não haja mais nenhum tipo de movimento no circuito. Inclusive, dependendo do valor da resistência, né, nós podemos ter aqueles 3 casos de amortecimento, né, em um oscilador. Eu posso ter ele amortecido, posso ter ele superamortecido ou subamortecido também.